Olá, leitores da Mídia Max, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Gabaritei. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o inglês para o Enem. Tem sido um bicho de sete cabeças a gente falar um pouquinho, sobre o inglês para o Enem, mas hoje eu vou passar para vocês algumas dicas daquilo que vocês têm que aprender para vocês desenvolverem uma boa interpretação, algumas dicas para vocês conseguirem desenvolver as respostas de vocês, conseguirem entender os textos, não é mesmo? Porque nós sabemos que hoje em dia, afinal de contas, o inglês ele vem inserido aí ao longo dos anos no Enem e a gente precisa, obviamente, também desenvolver idiomas, certo? E uma das coisas que os alunos eles têm sentido bastante dificuldade é justamente no quesito interpretação. Mas antes de nós iniciarmos, eu preparei aqui para vocês alguns tópicos. Como é o inglês no Enem? Nós temos textos, nós temos gramática, vocabulário, phrasal verbs, que são verbos frasais, passive voice, pronomes. E todos esses contextos, eles são importantes para você desenvolver a interpretação textual no Enem. Mas, primeiramente, quando você se depara com os textos do Enem, você conhece algumas palavras? Vocês conhecem vocábulos? Vocês conhecem contextos, cultura e afins? Nós sabemos que no nosso ensino médio é muito dia a dia para que nós venhamos a aprender tudo isso de forma, assim, mais aprofundada. Então, nós estamos aqui para mostrar para vocês como que vocês podem desenvolver muito bem a interpretação textual de vocês. Esse, na verdade, é um dos primeiros passos para você conseguir se sair muito bem na parte de linguagens, que é a parte que nós temos, a parte de língua inglesa, certo? Então, primeira coisa, o que eu preciso saber para estudar a interpretação textual em língua inglesa? Será que eu tenho que ser fluente em língua inglesa? Será que eu tenho que conhecer todo o vocabulário em língua inglesa? Será que eu preciso ser uma pessoa assim, para quem já trabalha com curso, para quem mexe com curso, já fez curso, o nível B2, o nível C1? Então, o que acontece? Todos eles têm uma estrutura, sim, vamos dizer, que mexe um pouquinho com atualidades. Então, uma das dicas mais importantes que eu posso passar para vocês antes de nós trabalharmos o quesito interpretação textual e as dicas. Estejam atentos a tudo aquilo que acontece ao redor, certo? Porque todos os textos, eles envolvem, principalmente dos últimos 2, 3 anos para cá, eles envolvem bastante essa questão de atualidades. Então, o que eu devo estudar para a interpretação textual? Quando você chega numa prova do Enem, subentende-se que você já tem uma carga de língua inglesa, assim, considerável para você desenvolver a sua interpretação. E como toda interpretação, como toda linguística, você precisa ter um conhecimento de vocabulário. Você precisa ter conhecimento gramatical. Mas na língua inglesa eu tenho que saber gramática? Sim, você tem que ter conhecimento das estruturas linguísticas. Então, vamos lá. As interpretações textuais que caem no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, elas descrevem de uma forma assim meio sarcástica, com um pouquinho de humor. Sabe quando você pega aquela questão e ele fala assim, mas qual que é o humor apresentado na tira? Muitos alunos questionam isso, mas não há humor nessa tira, eu não consigo entender qual que é o humor nessa tira. Enfim, ele tem, na verdade, um fundo sarcástico e humorístico, principalmente quando trata-se de realidade. Por exemplo, nós encontramos muitos memes nas redes sociais que fazem críticas em relação a pessoas que são, por exemplo, viciadas em redes sociais, likes e afins. Então, eles envolvem bastante, principalmente quando fala-se de cartoons e de charges, certo? Agora, aqui, primeiramente, nós vamos falar de interpretações textuais que são de pequenos textos. Algum tempo atrás, o Enem ele trabalhava com textos assim um pouquinho menores, só que ultimamente ele está ficando um pouquinho mais exigente, certo? Então, do que se trata? Eles descrevem de forma sarcástica, na maioria das vezes, o famoso humor na tira e criticam contextos sociais. E o que a gente espera do candidato? O que espera-se do candidato? Bem, primeiro, você tem que ter um conhecimento linguístico, que vai desde o vocabulário, phrasal verbs, conhecimentos de gramática, assim, no quesito estrutura. Por isso que é importante vocês também estudarem gramática. Por exemplo, você não vai ficar lá, eu vou ter que estudar o simple present, o present perfect, para você conseguir entender uma interpretação textual. Mas é importante vocês terem conhecimento desses contextos, justamente para você saber do que eles querem dizer. Por que eu digo isso? As interpretações textuais, principalmente quando a gente fala de inglês, o inglês ele é um idioma assim, muito escasso.
Por exemplo, quando nós pegamos uma gramática dos anos 70 para dar aula para os alunos, por exemplo, e uma gramática de agora, elas não têm muita diferença. Então, o que acontece? Por ela ser muito escassa, então fica um pouquinho mais fácil de você aprender, mas você tem que saber a interpretação. A língua portuguesa, ela é riquíssima nesses recursos linguísticos, de vocabulário. A língua inglesa, ela é escassa, então faz com que a interpretação seja um pouquinho mais fácil, mais difícil, perdão. Por quê? Porque uma palavra, ela pode ter vários significados. Por exemplo, imagina você desenvolvendo uma interpretação de texto em que tem o verbo get. Normalmente, quando nós pesquisamos a palavra get, ela pode ter mais de 40 significados, sem contar phrasal verbs. Calma, já vou explicar para você o que é um phrasal verb, porque eu estou enfatizando bastante isso daí, não é mesmo? Então, o que acontece? Você tem que ter esse conhecimento dessas palavras para interpretar, porque o phrasal verbs nada mais é quando você junta, na verdade, um verbo, uma preposição, junção de outras palavras para dar um novo significado. E logo vem a importância de eu saber vocabulário, de eu saber verbos frasais, de eu ter um conhecimento gramatical para eu saber da estrutura do texto. Nossa, mas eu tenho que saber tudo isso? Calma, que também tem alguns métodos para você ficar por dentro disso. Além de você ter conhecimento desses contextos gramaticais, eles são um pouquinho mais complexos, a gente tem que estar atento também a atualidades. Lembra que eu falei para vocês um pouquinho? Vamos para o próximo slide. Então, vocês vão ter bastante também tipos de linguagem. Quando vocês interpretam bastante cartoon, bastante charges, por exemplo, o que tem por trás daquilo ali? Ele, na maioria das vezes, não traz nenhum tipo de linguagem verbal ou ele traz muito pouco. Por quê? Precisamos estar atentos às linguagens verbais e não verbais, certo? Joia? Então, o que eu tenho que fazer nesse contexto? Eu tenho que entender um pouquinho, obviamente, da língua inglesa, eu tenho que ter conhecimento de estrutura, que é o básico para quem saiu do ensino médio, ou para quem faz um determinado curso, ou, no caso, ter conhecimento de linguagens, verbal e não verbal. Quando eu analiso a linguagem não verbal, na maioria das vezes a nossa resposta está ali naquela linguagem não verbal. Eu analiso a imagem, eu analiso o contexto e na maioria das vezes, lá no final, na última vinheta, numa tirinha ou qualquer coisa do gênero, de repente vai ter a resposta que você precisa. E eles são recheados de pegadinhas. Então é por isso que a gente precisa estar sempre atento, certo? Então sempre precisamos observar muito mais a linguagem não verbal. Fechou? Para o próximo slide nós temos o seguinte, métodos de interpretação do Enem. Primeiramente, você não precisa ficar muito focado nesse quesito de métodos de interpretação. São apenas métodos que vão auxiliá-lo, certo? Nós temos dois tipos de método que são extremamente importantes. Nós trabalhamos com o método skimming e nós trabalhamos com o método scanning. O método mais usado é o método skimming. Do que se trata esse método skimming? Por exemplo, você analisa um texto, às vezes até quando você está ouvindo uma música, e no Enem também nós temos letras de música, e vamos analisar um exercício sobre isso. E o que acontece com as letras de música, o que acontece com poemas, e o que acontece com os textos? Eu não sei tudo, e você realmente não tem que estar sabendo tudo, mas você faz o quê? Você extrai a ideia principal do texto. Então, quando nós falamos de extrair a ideia principal do texto, a ideia geral do texto, então nós estamos querendo dizer o quê? É o método skimming, que é o método mais utilizado no Enem, certo? Mas aí você se depara, na verdade, com aquele texto em que você analisa ali as alternativas, analisa as perguntas, e você precisa fazer uma análise mais afinco. Aquela análise que você precisa de um pouquinho, assim, mais de profundidade, em que você olha, bem, aqui não tem como eu analisar todo, então eu vou para o texto. Você vai analisar o maior número de palavras possíveis que você conhece, palavras-chave que nós dizemos, e isso nós chamamos de método scanning, que é quando você faz uma leitura mais detalhada. Aí, obviamente, você precisa analisar alternativas, precisa analisar questões e afins. Ou seja, resumindo, o skimming, ele é uma metodologia em que você traz uma leitura mais superficial. Ela é o quê? Você extrai a ideia geral, principal do texto. Preciso estar focado muito no texto? Não. O método scanning, opa, a questão já exige um pouquinho mais de mim, então aí eu vou ter que ir para o texto para analisar com um pouquinho mais de profundidade, certo? Lembrando que esses dois métodos,
eles não são receitas de bolo, tá? Por exemplo, não, agora eu vou estudar esses métodos, é assim que eu tenho que interpretar e pronto. Cada um tem o seu jeito de interpretar. Há alunos, por exemplo, candidatos, que eles desenvolvem o seu próprio dicionário, as suas próprias anotações. Há alunos que, por exemplo, aprendem inglês perfeitamente bem através de músicas. Então, aí, na verdade, fica muito a critério do aluno. Mas esses dois métodos são os principais e os mais usados. Joia? Então, vamos ver agora um pouquinho sobre interpretação de músicas e de poemas. Por exemplo, quando nós analisamos músicas e poemas, ele já fica um pouquinho mais difícil porque aí nós precisamos de uma análise mais scanning, que você precisa analisar, na verdade, verso por verso, a maioria das palavras, ver o número de palavras maiores que você conhece. E aquele método scanning é quando você tem que realmente observar o que tem por trás daquilo ali, para você poder assinalar a resposta correta. Certo? Esses métodos, no caso, principalmente para a interpretação de músicas, interpretação de poemas, ele exige um pouquinho mais do aluno, ou seja, um pouquinho mais de conhecimento, tá? Então, por exemplo, se você não tem, assim, um pouquinho mais de conhecimento da língua inglesa, por exemplo, para você fazer uso desses dois métodos é um pouquinho mais difícil. Então, aconselho-se que você analise um pouquinho mais o texto dentro do que for possível para você, do que for mais fácil. Normalmente, nesse método, então, usa-se o scanning, certo? Por quê? Nós sabemos que música tem um linguajar mais poético. Nós não podemos traduzir ao pé da letra, assim como, obviamente, o poema também tem um linguajar um pouquinho mais poético. Então, o que acontece? Você tem que analisar um pouquinho mais por trás daquilo. Por exemplo, se você gosta de músicas de rock, por exemplo, e de repente cai uma letra de música que ela envolve um pouquinho mais o rock and roll, você já sabe mais ou menos como é feita a interpretação desse estilo de música. Ou uma música mais romântica que envolve um pouquinho mais de poesia, declarações e afins. Então, o que acontece? É interessante você entender o contexto por trás daquilo ali, certo? Então, você precisa de um conhecimento um pouquinho mais afinco de no contexto linguístico e de estruturas para uma análise maior. Por quê? O que acontece com as letras de música e com os poemas? As informalidades, as gírias. A gente encontra lá formas abreviadas, contraídas. Por exemplo, você aprendeu sua vida toda que você fala because para resposta. De repente aparece na música lá um cause, que é o apóstrofo C-A-U-S-E. Ou, de repente, uma forma mais ainda contraída, que é o C-U-Z, obviamente, com o apóstrofo no começo. Que tudo isso significa por quê? Para encaixar na melodia, na música, ou até mesmo por conta de informalidades, da expressão de feelings, de sentimento, isso acontece. E quando você não tem conhecimento dessas gírias, desses vocabulários, fica um pouquinho mais difícil a interpretação, certo? Então, sempre que você puder, dá uma analisada em letras de músicas que você gosta, analisa músicas que já foram estudadas anteriormente e sempre conciliando com contextos gramaticais, que é aquele contexto básico que nós chamamos de tempos verbais, por exemplo, um simple present, um simple past, um present continuous, past continuous, present perfect e passive voice são muito importantes também para você desenvolver a sua interpretação. Prosseguindo, nós encontramos também outra estratégia que é super interessante, a análise de perguntas e alternativas. O que eu sempre digo para os alunos? Vocês estão desenvolvendo ali uma série de respostas, provas e de repente cai uma redação e você fica ali preso no tempo. E agora? Você encontra lá um texto em inglês e você não consegue desenvolver interpretação porque de repente você está preocupado com outras matérias. Qual que é a estratégia que na maioria das vezes eu também sempre passo? Primeiro, analisa a pergunta e analisa as alternativas, certo? Porque se ele estiver perguntando algo gramatical, você não precisa analisar texto. E aí você esquece skimming, esquece scanning, você vai para o contexto gramatical. Joia? Aí o que acontece? Você já consegue arrematar a sua resposta se ele estiver perguntando algo especificamente gramatical. Nós sabemos que o Enem envolve um pouquinho mais de interpretação, então aí a gente para e pensa, poxa, pode não estar perguntando nada no quesito gramatical, mas pela pergunta e pelas alternativas, eu já sei do que se trata o texto. Então já tem um meio caminho mandado ali. Ele pode te dar, assim, um pouquinho de confusão, mas aí você prossegue para o texto se for necessário. E o que acontece quando você faz essas análises? Você, obviamente, vai um pouquinho mais afinco também, você analisa aquilo que você já conhece, já leu as alternativas? Fechou. Leu a questão? Fechou.
Foi para o texto, já está mais ou menos por dentro? Fechou. O que é interessante também a gente observar? Que normalmente as perguntas, o texto, perguntas, elas vêm em inglês para você interpretar em português, certo? Por quê? Eu costumo dizer que quando você faz a interpretação em português, ela é um pouquinho mais difícil porque você tem que ter conhecimento de ambos os idiomas, ambas as estruturas. Aí você tem que literalmente interpretar. Agora, quando você faz a interpretação em inglês, na maioria das vezes, a questão que você precisa, ela já está ali no texto. Você só precisa entender mais ou menos o que ele está te pedindo. Então, olha só. Já vimos que se ele não tiver nenhuma classificação gramatical, você vai para o texto, certo? Vale ressaltar que tanto para o método skimming, bem como para o método scanning, é de suma importância que você, candidato, tenha um pouco mais de conhecimento da língua, certo? Então, por exemplo, o aluno fala assim, eu sei, assim, palavrinhas básicas, mas aí você precisa desenvolver um texto que trabalhe atualidades, ou uma charge, um cartão que está desenvolvendo uma crítica social, de repente, um tom humorístico, como que você vai interpretar isso? O estudo, ele é sempre bem-vindo e a prática também, ela é sempre bem-vinda. Então, para você, candidato, sempre praticar. Essa é uma das receitinhas de bolo que eu sempre passo para os alunos. Dos 2, 3 anos anteriores, vocês praticarem bastante também essas questões. Ouvir músicas em inglês também, porque elas estão sempre caindo no Enem, é super importante. Ainda assim, agora, prosseguindo. Só para vocês entenderem como que funciona mais ou menos o método scanning. Nós temos aqui uma canção da Madonna, que está falando assim, In This Life. Aí o que acontece? Observem bem. Mas eu não vou olhar para a canção, a menos que você já conheça a canção. Analisando ali a pergunta, analisando ali as alternativas, nós temos assim, a canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida. Lembra que eu falei para vocês? Aí vem a importância de você saber o por trás da letra, entendeu? Interpretar legal, o que a pessoa que canta ou quem compôs, o que ele tá querendo expressar por trás daquilo ali. Essa questão ela é um pouquinho mais tranquila de nós avaliarmos, porque ela não precisa tanto de interpretação. Ela, assim, a resposta está bem tranquila de vocês assinalarem. Então, o que acontece? Da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nesta canção foi causado pelo quê? Nós temos ali, sitting on a park bench, thinking about a friend of mine. A pessoa estava fazendo o quê? Estava ali sentado no banco do parque, estava pensando sobre um amigo meu. He was only 23. Ele tinha apenas 23 anos de idade. Gone before he had his time. Tipo, nessa frase a gente já mata a charada que ele se foi. It came without a warning, didn't want his friends to see him cry. Ou seja, era uma pessoa que de repente, um amigo que ele estava sofrendo, ele não queria que as pessoas o vissem chorar e de repente, tão jovem, aos 23 anos de idade, ele se foi por algum motivo. E o que acontece? Eu teoricamente preciso terminar de ler a questão toda? Provavelmente não, porque quando você analisa esses primeiros versos, você já entende que a questão, a alternativa correta é a letra A. Ou seja, o sofrimento retratado nessa canção foi pela morte precoce de um amigo jovem. Agora, vamos analisar as próximas alternativas. Pelo término de um relacionamento amoroso, ali não fala de nenhuma girlfriend, boyfriend, não está falando de nenhum relacionamento. Pela mudança de um amigo para outro país, também não mencionou nenhum outro país, até mesmo porque, gone before he had his time, he was only 23, ele tinha apenas 23 anos de idade. Se fosse pela mudança, não estaria esse verso no passado. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, olha só, isso aí é uma pegadinha, porque quando você olha ali aquele número, 23, não, foi mais de 20 anos essa amizade? Posso analisar. Então, de repente, a pessoa fica presa na letra A e na letra D. Pela traição por parte de uma pessoa próxima? Certamente não foi. Então, a alternativa correta torna-se a letra A, pela morte precoce de um amigo jovem. Galera, é o seguinte, vamos para o intervalo agora. Daqui a pouco eu vou prosseguir com mais dicas sobre o inglês no Enem. Bem-vindo ao Mídia Max, sua fonte de notícias em Mato Grosso do Sul. Há mais de 20 anos, o Mídia Max tem sido a sua fonte confiável de notícias na região. Desde 2002,
Nosso site é o coração da nossa missão jornalística, gerando um dos maiores volumes de conteúdo regional no Brasil. Somos um jornal híbrido, oferecendo notícias tanto na forma impressa quanto online. Você escolhe como quer se manter informado. Nossos programas diários e semanais mantêm uma audiência fiel. Por isso somos líderes nas pesquisas em Mato Grosso do Sul. Sempre atentos às tendências, elevamos o nível em nossas publicidades e informações. Espalhamos painéis de LED informativos pela capital e outras cidades do estado. E não podemos esquecer das nossas redes sociais. Com 22 mil inscritos no YouTube, 125 mil seguidores no Instagram, 485 mil no Facebook e 44 mil no TikTok, nosso alcance é significativo. Mídia Max. Mais de 20 anos de história trazendo notícias para você, tudo em um só lugar. Bem-vindos de volta, leitores do Mídia Max. Eu sou a Teacher Daniela e estava explicando um pouquinho para vocês sobre o projeto Gabaritei Inglês no Enem. Bem-vindo de volta ou para aqueles que acabaram de chegar. Só recapitulando, nós estávamos estudando um pouquinho sobre interpretação textual, os métodos de interpretação textual. Vocês se lembram? Método skimming, método scanning. O método skimming é o método que você extrai a ideia principal. Método scanning é aquele que você precisa fazer uma análise um pouquinho mais afinco. Nós temos também aquelas interpretações que você precisa analisar um pouquinho o contexto gramatical. Para tanto, a gente olha um pouquinho a questão, depois a gente olha as alternativas, certo? Então, não se esqueçam dessas dicas, beleza? Contexto gramatical, principalmente. Falamos também dos tempos verbais. Temos ali o tempo do passive voice, para quem já ouviu falar do passive voice, que é voz passiva. Você já ouviu falar de voz passiva? Voz passiva é quando, por exemplo, se eu falo assim, eu lavei o carro foi lavado por mim, né? Quando nós fazemos essa inversão, sujeito, objeto, certo? Então, quando você for fazer interpretação textual, é interessante ter conhecimento desses contextos, justamente para que você, na hora de analisar o seu texto, você pare e pense, mas isso aqui está ao contrário, isso aqui é assim, isso aqui é assado, mas eu não consigo entender esse vocabulário, mas se o get conseguir, de repente, aparecer o get com get up, que significa levantar, são totalmente importantes para o Enem, quando você vai fazer as interpretações textuais. Observar também as questões, pegadinhas e afins. Lembra que eu falei um pouquinho sobre cartoons e charges quando vocês vão interpretar? Na maioria das vezes, as perguntas e alternativas, elas estão em português, certo? Então, analisar bastante também linguagens verbal e não verbal. Beleza? O que é a linguagem verbal? Obviamente a parte escrita, não verbal quando você analisa mais as imagens. Porque nos cartões, nas charges e afins do Enem, nós precisamos observar que as imagens, como elas têm um fundo de humor, assim, vou dizer uma sátira, mas ela tem assim o famoso humor da tira, que a gente sempre para e pensa, mas eu não estou dando risada, isso daqui não tem nada de engraçado. Ele está observando o quê? A gente precisa observar, na verdade, o quê? O fundo humorístico atrás daquilo ali, o sarcasmo. Falei um pouquinho dos memes, não é mesmo? Os memes da internet também são os nossos aliados para nós conseguirmos interpretar, aprender um pouquinho mais sobre vocabulários e afins para você poder fazer a sua interpretação textual em inglês para o Enem. Beleza? Então, para você conseguir gabaritar essas questões, eu estou aqui para auxiliar você. Mais uma vez, eu sou a Teacher Daniela e agora nós vamos prosseguir. Aqui nós estávamos estudando sobre essa questão, falando um pouquinho sobre músicas e falando um pouquinho sobre poemas. Quando você vai fazer interpretação de músicas e poemas, você precisa interpretar. Aí nós usamos um pouquinho o método scanning. O método scanning é aquele que você precisa fazer uma interpretação mais profunda, certo? Analisar verso por verso, analisar as alternativas. Agora também o que é importante para essas interpretações? Olha bastante as questões, olha as alternativas, porque de repente você fica até por dentro um pouquinho do que está querendo dizer o texto, principalmente se ele já estiver em português, certo? E não deixe de praticar, também foi outra dica que eu dei bastante para os alunos, quando você pratica o quê? Resolvendo provas anteriores.
Ou, poxa vida, eu não tenho muito conhecimento linguístico. Então, o que que você pode fazer quando você não tem esse conhecimento linguístico e gramáticas? Ou, de repente, você já tem um tempinho que você não estuda inglês. Sim, isso acontece. Então, o que que você pode fazer? Quando você desenvolve as respostas das questões anteriores, é interessante você mesmo montar o seu dicionário, o seu vocabulário, palavras que você não conhece, expressões, de repente um contexto gramatical que você tem um pouquinho mais de dificuldade. Uma questão que de repente fez você pensar um pouquinho mais. Aí você faz o quê? Você pode colocar aquele como ponto crucial, importante para você estudar um pouquinho mais, porque realmente é algo que você apresenta um pouquinho mais de dificuldade. Beleza? Então, fiquem atentos para essas dicas, porque com certeza você vai se sair muito bem. Para você que já tem o hábito de ouvir músicas em inglês, isso é importante, porque nós temos também no Enem bastante interpretações que envolvem letras de música, poemas, certo? Já vi também algumas questões que envolvem, por exemplo, partes de obras literárias da língua portuguesa mesmo, que são passadas para o inglês e para você interpretar para o português. Então, é sempre bom você estar por dentro de tudo. E não se esquecendo das atualidades. Não esqueça de estar por dentro de todos os assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, principalmente do exterior, certo? Prosseguindo para o próximo slide. Já que nós estamos falando de atualização, eu trouxe aqui para vocês algumas fontes para você manter-se atualizado. Já ouviu falar do VOA Special News? Ele está falando do Voice of America. Ele, na verdade, é um conteúdo um pouquinho mais acessível, é extremamente atual, é muito bom porque ele vem em interpretação, ele vem em áudio, então de repente você quer se aprofundar um pouquinho mais, ele é excelente. Como ele envolve um pouquinho de atualidade, de repente para você estar assim por dentro das coisas que acontecem no mundo afora, ele traz para você uma série de informações de uma forma assim um pouquinho mais tranquila para você praticar a sua interpretação textual. Duas fontes que eu acho também assim que são imprescindíveis, que são importantes, BBC, CNN. Claro que você não vai assistir somente em português. É interessante você também ler artigos em inglês para você adquirir o vocabulário. Aí o aluno ele para e pensa, poxa, mas eu tenho dificuldade de interpretação justamente porque eu não tenho conhecimento de vocabulário. Então, como que você adquire esse conhecimento de vocabulário? Sempre praticando. Como que você pratica? Somente resolvendo as provas anteriores? Você precisa fazer leituras. Eu preciso ter conhecimento de pronúncia? Claro que não, você está estudando para o Enem. Só que quando você desenvolve, por exemplo, interpretações de textos que vão além do Enem, por exemplo, quando você vai desenvolver a interpretação da prova ali no dia, para você fica um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. Aí o que acontece? Você para e pensa, poxa, isso aqui já está muito fácil. BBC, CNN, nós temos também The Guardian, New York Times, que é o clássico, e o The Independent, que é do United Kingdom, ou seja, no Reino Unido. Todas essas fontes vão trazer para vocês atualidades, textos em inglês, ele vai trazer para vocês também, inclusive tem exercícios para você que quer aprender um pouquinho mais de inglês, para você fazer processos seletivos, no caso o Enem, que é o nosso foco. Então, o que acontece? A BBC, principalmente, ela traz para vocês bastante questões e phrasal verbs. Lembra que eu falei para vocês dos phrasal verbs? Pois é. Ele traz bastante expressões para vocês aprenderem, certo? E o que acontece? Você adquirindo vocabulário, quando você se depara com um texto, ele fica muito mais fácil para você desenvolver a sua interpretação. Inclusive em músicas, porque em músicas, como ele fala bastante de informalidades, é uma linguagem muito mais poética, então fica muito mais fácil para você desenvolver suas interpretações no Enem. Joia? Prosseguindo, então, para o próximo slide, o que eu preciso entender de gramática? Nós sabemos que existe lá o Present Perfect, estou falando sobre rotinas. Existe o Present Perfect não fala sobre rotinas, ele fala sobre experiências de vida e coisas que vocês falaram, começou no passado e continuou no presente, é o Present Perfect. É um dos assuntos assim que os alunos sentem um pouquinho mais de dificuldade, porque tem os verbos auxiliares lá, o have, o has e o verbo no particípio. Gente, o terror de todo aluno é quando você chega com aquela listinha de verbo e você pega a terceira coluninha, tá ali no particípio, eu tenho que decorar aquele verbo? Não! Existe um negócio chamado aprendizado. Como que você adquire? Você adquire praticando, estudando,
certo? Então, o que acontece? Você estuda phrasal verbs que são imprescindíveis, são importantes para você desenvolver as suas interpretações. Eles são ótimos e também você tem o quê? O verbo no particípio. O verbo no particípio, poxa, no presente eu tenho go, no passado ele fica went, aí eu tenho lá no particípio ele fica gone. Aí a pessoa aparece lá no texto, I have gone to the movies. Ah, fui ao cinema, tenho ido ao cinema, uma ação inacabada. Estou falando de life experience. Percebeu como que é importante você também ter um pouquinho de conhecimento gramatical para a interpretação e o quanto isso pode variar? Estou falando de simple present. O que representa o simple present? O simple present ele representa para mim rotinas, certo? Por exemplo, she goes to the movies every week. Tem os advérbios de frequência. Conhecimento de pronomes. Lá no comecinho eu coloquei também no nosso slide um pouquinho sobre conhecimento de pronomes. Nós sabemos que existe o I, you, we, they, he, she, it. Mas aí de repente você se esquece que tem os pronomes possessivos, você esquece dos pronomes reflexivos, myself, yourself, himself. Sim, nós estamos estudando idioma e eles são também muito importantes para que você desenvolva a sua interpretação textual, certo? Conhecimentos de estrutura. Conhecimentos de estrutura, obviamente, ele já está incluso no quesito gramatical. Por exemplo, se há uma pergunta no simple present, está escrito lá, she goes to the movies. Does she go to the movie? She doesn't go to the movie, que é quando você tem conhecimento de auxiliares na língua inglesa. Lembra quando eu falei lá do present perfect? O nosso verbo auxiliar é quem? Have. Has. E quem também nunca ficou aterrorizado ao chegar no ensino médio? O verbo to be, né? Aquela complexidade? Não, ele não é complexo, mas ele também é muito importante para você desenvolver a sua interpretação. Então, quando a gente fala desse contexto gramatical, é interessante você fazer uma revisão sobre tudo que você aprendeu, sobre tudo aquilo que é lecionado no seu Fundamental 2, no seu ensino médio, tudo aquilo que você pega assim de básico, pelo menos para você conhecer a estrutura. Porque se você não tem conhecimento de vocabulário, estrutura que você aprende na gramática, para você fazer a sua interpretação, vai ser um pouquinho difícil, né? Nossa, quanta coisa tem que aprender. Enfim, a interpretação, ela exige um pouquinho de nós, certo? Mas aí, se ainda assim você tiver um pouquinho de dificuldade, monte você também o seu vocabulário, monte você as suas técnicas, ao invés de ser somente o skimming e o scanning. Relembrando, skimming, eu extraio a ideia principal. Você precisa ficar traduzindo palavra por palavra? Não. O que você precisa fazer? Extrair a ideia principal. Onde que eu preciso entender um pouquinho mais as interpretações do método scanning? Se você ainda tem dificuldade de fazer esse tipo de interpretação, aí é onde você tem que começar a praticar um pouquinho mais as interpretações, ter um pouquinho mais de convívio com a língua inglesa para você conseguir desenvolver, certo? Lembrando que tudo isso envolve o quê? Gramática também e estrutura. E afins, tais como passive voice, que eu falei para vocês, pronomes, verbos frasais e tempos verbais. Então, tudo isso é interessante para você desenvolver o que você precisa. Vamos supor, eu preciso de um verbo modal. Olha só um verbo que causa bastante confusão com os alunos, o must. Nós sabemos que o verbo must, ele significa deve e ele expressa uma obrigação, mas ele pode também expressar uma espécie de possibilidade. She got a cold, so it must have been the rain. Tipo lá, pega um resfriado, deve ter sido a chuva. Então, esse deve, ele expressa o quê? Uma probabilidade, uma possibilidade, algo que pode ter sido isso, deve ter sido aquilo. Então, olha como que o conhecimento gramatical é importante. Quando você faz uso de uma palavra que ela apresenta duas vertentes totalmente diferentes, entendeu? Na hora de você interpretar o seu texto. Então, receitinha de bolo a priori, prática. Com a prática você desenvolve o aprendizado. E com o aprendizado, o que acontece? Você não esquece. Pode até parar lá no baúzinho, mas você não esquece, certo? Para concluir, para desenvolver interpretações não há uma receita de bolo, foi o que eu disse para vocês. Você, na verdade, vai fazer uma adaptação daquilo que for mais fácil para você. Por exemplo, alguns alunos meus já aprenderam interpretações através de videogame para treinar, por exemplo, para processos seletivos, no caso, o nosso foco é Enem. E também alunos que eles realmente precisam do método skimming e o método scanning. Lembrando que esses métodos, ambos, eles requerem um pouquinho de vocês, um pouquinho mais de conhecimento. Por quê? Porque pode ter pegadinhas, tá? Nessas pegadinhas aí, é um pouquinho perigoso, então você precisa estar um pouquinho mais atento nas alternativas, nas questões e no
texto. Foram citados também aqui alguns métodos, que nós já falamos de culminância, certo? Então, candidato, é você quem vai elaborar a melhor estratégia, certo? Lembrando que os métodos skimming, os métodos scanning, eles na verdade são para alunos que já têm um pouquinho mais de conhecimento, certo? Então, se você ainda tem um pouquinho de dificuldade, você pode resolver provas anteriores, lembrando que quanto mais você pratica, mais você aprende. E aquilo que nós aprendemos, nós não esquecemos. Pode até ficar guardado aí no baúzinho, na nossa memória, mas a gente não esquece, certo? Cuidado com o sistema decoreba. Lembra quando eu falei da listinha de verbo? Não pega uma lista de verbo para você ficar decorando o modo particípio. Não faça isso. É com prática. Ao invés de você pegar questões de vestibular, você pode, por exemplo, pegar primeiro questões básicas de gramática antes de você ir para suas interpretações. Elas auxiliam bastante e elas têm muito a ver com as interpretações do Enem também. Joia? Então, aquilo que apresentar maior facilidade para você e praticidade para você, vai com certeza contar como vantagem para você. Aí quando você já adquiriu aquele conhecimento, aí você começa a praticar com os métodos skimming, scanning, ok? Sempre atentos também para a questão e as alternativas. Outra coisa interessante que eu já tinha falado também, que eu já mencionei para você, montar o próprio dicionário, certo? Fazer as suas anotações, resolver provas anteriores também são alguns métodos também mais utilizados por alguns alunos e que ajudam de forma considerável. Ou seja, você monta o seu estudo da melhor forma e aqui a gente apresenta dicas para que você dê uma alavancada melhor, para quando você chegar lá no Enem, você gabaritar ou estar pelo menos ali entre os melhores. Tá joia? Então, esse é o Gabaritei Enem Língua Inglesa. Teacher Daniela, foi um prazer estar com vocês. Keep calm e arrasa do Enem. Tchau, tchau, galera!